fácil dirigir. Melaine, vamos começar do começo. Bora. Né? Conta lá pra gente, eu acho que pra fazer um apanhado da sua história como motorista, né? Que é o foco aqui. E aí vai passando, né? A sua história toda, pessoal, de mãe, de esposa, né? Nisso tudo. Mas começa, como surgiu esse medo? Como é que foi a relação com a direção na sua vida? Você sempre quis dirigir, não queria? Como é que era isso? Como que... Na verdade, eu nunca quis dirigir, viu, Carla? Sendo bem honesta com você. Eu lembro que todo mundo, né, todo adolescente, quando chega lá aos 18 anos, quer porque quer tirar a carta. Eu não quis. Não? Eu não quis. Eu tenho 2 irmãos, né? Eu sou a do meio. E 2 homens. Então, você imagina, já existia uma... Vamos dizer que aquela competição de eu quero carro e você não pode porque você é menina, né? Tem essa coisa, né? Eu venho lá do Nordeste, então eu tenho uma família que sempre teve carro. Mas, ao mesmo tempo, eu não tinha essa liberdade de dizer eu vou pegar o carro e vou sair. Então, para mim não fazia diferença dirigir ou não. Então, eu nunca quis. E sempre tinha alguém que dirigia para você. Sempre tinha alguém, né? Então, nesse caso, a minha mãe, ela levava e buscava a gente para tudo que é lugar. Você é filha de mãe que dirigia. Minha mãe aprendeu a dirigir antes dos 15 anos. Então, Nossa, olha que coisa. Porque geralmente a pessoa que tem medo, ela não vem de uma inspiração, assim. Não, minha mãe fala as histórias que ela aprendeu a dirigir na rodovia. E eu fazia, nossa, eu não conseguia avançar. Então, o que acontece? Eu lembro que quando teve uma mudança significativa na lei, que iria precisar fazer alguns cursos diferentes, e aí meu pai fez, você agora vai. Eu tinha 20 anos. Antes da mudança ou depois? Antes da mudança. Ah, porque foi ameaçando. É. Eu não sei se você lembra, Carla, é da minha época. Eram, assim, só 10 aulas, aí passaram para 20 e tantas, né? Só não o teórico, o prático. O teórico aumentou de 3 aulas para, assim, um monte. E aí Nossa, eu peguei... foi mudando mesmo. Foi, eu muito. nem teórico fiz. Foi essa mudança aí que aconteceu. Foi a época das cavernas que desenhava. Tava lá, a primeira roda de Nossa pedra. senhora, hein, maninha? Olha isso, não tinha nem... Tá vendo? Você quer dirigir? Eu já Vai lá, sabia Você sabe pra que serve a buzina? Então tá, vai. Era a época da Carla. Denunciou a idade agora, hein? Pois é. A gente se trai, né? Sem querer, ficar aí escondendo, sem querer. Né? E aí eu fui pro Detran, eu lembro disso, né? Que a minha turma foi a última que era nesse regime antigo. Então eu tinha 20 anos, né? Aí eu fiz autoescola, naquele processo normal, fazendo aula, fui fazer prova, ok. Sem medo, você foi como... Aprendi, eu até lembro até hoje eu lembro que foi um Ford Ka vermelhinho, que eu chamava ele de baratinho, porque todo mundo chamava ele, né? Era pequenininho, né? E eu sempre gostei do Ford Ka porque era pequenininho, cabia em qualquer lugar, ok. E aí foi passando, tirei a carta de permissão, meu pai me chama para ir dirigir no carro da empresa, né, que ele trabalhava. Não era o da empresa, era o dele. Era uma... Era uma Pampa. Sabe, a Pampa que tinha o freio de mão era no freio de pé, que você era do lado, assim. E eu lembro disso até hoje, que eu fui entrando numa avenida movimentadíssima lá em Recife. Eu fui fazer a curva para entrar no estacionamento, eu bati na lateral desse estacionamento. E ao invés de eu parar o carro, eu, senti e não parei, eu segui, né? Foi raspando. Raspando. O coração fez assim, né? Eu só olhava, na verdade, eu nem queria olhar, né? Ai, meu Deus. Tô negando, não. Teu pai tava do lado? Meu pai tava do lado, né? E eu, ele tava? Né? Era eu e ele só. E aquilo eu fiquei assim, nossa. Meu pai foi super tranquilo. Eu não tenho recordação. Quer dizer, minha mãe pode até dizer que não foi, né? Mas eu não tenho recordação dele brigando, reclamando, nada disso. Eu só lembro de que, para mim, foi muito frustrante, do tipo, caramba, a primeira vez que eu peguei o carro, eu bati. E aí aquilo já meio que travou, entendeu? Porque você tava sem medo, você até pegou. Ia. E aí eu não consegui mais ir. Depois daquilo, eu não lembro de ter pego mais o carro em alguma outra experiência. O Ivan morava lá em Recife ainda. Teu marido. O Ivan, meu marido. O Ivan morava lá em Recife ainda. E depois, quando ele foi para São Paulo estudar,
Aí eu ficava muito com a minha sogra, e aí eu pegava o carro dela. E o medo de bater no carro da minha sogra, porque eu já não pegava o carro do meu pai, nem no carro da minha mãe, não pegava no carro de ninguém, né? E a da minha sogra, ela ainda me dava, mas aí eu fiz, não, isso não tá dando certo. E aí eu fui, tipo, não quero enfrentar isso, deixa quieto. Parei. Larguei Tinha alguma de mão. resistência já? Tinha. Ai, porque, Ó, psicólogo. Tinha. porque assim, você já não queria muito, Não. né? A mãe levava, os irmãos já tinham dado um chega pra lá, quer dizer, tinha muita concorrência, muita Tinha. entrave. Uhum. E outra, vou mais, eu acho que tinha até uma compensaçãozinha aí de pra que eu vou dirigir se eu posso ficar aqui na minha zona de conforto? Exatamente. Tinha isso mesmo, viu? E já junta que ninguém incentiva, porque o pessoal não confia, né? Não. Como você não confiava em você, as pessoas... E você vê como a mente trabalha, né? Porque assim, ela já estava com essa resistência, já tinha ali uma compensação sendo perdida. Ficava assim, eu vou perder meu posto de irmãzinha protegida, né? De ali, irmã do meio, que você não precisa de carro, mas a gente te leva. É. Tinha ali, né? Tinha. Aí, o que aconteceu? Bateu o carro. O que ela estava mostrando? Tá vendo? Não dou pra isso, não. Não dá pra isso, não. Mas o bonito é que justamente, mesmo com isso, você avançou, né? Avancei. Avançou. Você pegava carro ainda. Eu ainda tentei, em alguns outros momentos da vida, voltar a dirigir. Então, quando eu casei, saí de Recife e fui para São Paulo, aí eu realmente não dirigi mais. É, porque São Paulo é Né? meio... São Paulo é meio não, é completamente Já, caótico, você viu aquele né? desenho do Pateta, que ele fica doidão na hora que ele pega o volante? Eu acho que lá é tudo Pateta, assim. E aí a gente só tinha um carro. Então o Ivan trabalhava, como ele dava aula e precisava se movimentar, eu sempre fui para os lugares de ônibus, de metrô. Então, tem essa facilidade em São Paulo também, né? E aí eu conseguia me movimentar super bem, entendeu? Então, Você tava sem filho. sem filho, né? Então não tive problema. Aí a gente resolveu comprar um carro. E aí, na hora que a gente comprou o carro, eu adoeci da coluna, fiz a minha cirurgia e eu não conseguia mais dirigir, porque era um carro de direção normal e a minha cirurgia era na coluna e eu não tinha força de manobrar o carro. E aquilo eu fiz assim, para. Vamos voltar pro cômodo, Tá né? vendo? Pra quê, gente? Não é pra mim isso. Não. A Larguei. vida tá mostrando. Larguei mão. Aí filho nasceu, filho cresceu. Você ali, E eu na lá, zona de conforto. na zona de conforto total, porque eu morava perto do trabalho, Pedro sempre estudou muito próximo da minha casa, então era sempre assim, eu saía do trabalho, passava, pegava Pedro e voltava para casa. Então, esse percurso com Pedro eu fiz muito a pé, né? Porque era muito perto do terminal, eu sempre morei no terminal do ônibus, então chegava lá tranquilo, de boa, pegava ele, que era na rua de cima, voltava para casa, que era na rua de baixo. Sabe que você dava uma volta assim no quarteirão e eu estava em casa. Então, para mim, para que dirigir? E aí eu venho para Rio Preto, né? Cheguei em Rio Preto. De Recife para São Paulo, São Paulo para pra Até Rio então Preto. o mundo conspirava a teu favor, né? Tava tudo Até favorável. Até que chegou em Rio Preto. Aí eu resolvi, não. E a tua coluna zero bala. Já tava boa, né? Já tava mais fortalecida, enfim. Cheguei em Rio Preto, vamos dirigir, Laine, né? Vamos. Tava com um Prisma, né? Chego lá na hora, deixei, né? Deixava o marido no trabalho, voltava para casa, ótimo. Inventei de colocar o carro na frente da minha casa. Tinha um carro atrás. Então eu parei na garagem. Ok. Quando eu vi o cara saindo de trás, eu fiz, eu vou dar ré para eu estacionar bonitinho, tirar da frente da garagem. Essa foi a deixa da bobagem que eu fiz. Foi a decisão errada. Foi, na hora errada. Ai. Quando eu estou lá, pronta para dar ré, a minha criança se assusta e dá um grito no carro. Na hora que ele grita, qual é o meu gatilho? Ai, Eu gritei junto. E aí, o que foi que eu fiz? O pé no acelerador. Pé no acelerador. Fui com tudo na árvore, na frente da minha casa. Acabou com a lateral Com a ré? Foi com a ré. Quebrou a lanterna. Foi uma coisa, né? E o coração assim, né?
Pedro, você tá bem? Tô, mamãe. Então tá bom, tá tudo bem, tá tudo bem. A gente repete Por que o a mantra, criatura né? gritou, amiga? Vai ficar isso no ar. Ele se assustou, porque eu tava dando ré, eu tava parada, eu fui dar ré e ele se assustou. Né? Enfim. E a mãe tava tranquila, Acho que né? até hoje você não vai saber. Ele Não, gritou não vou. por alguma outra coisa. Não sei. Eu sei que Sistêmico. pode ser, né? De repente ele tava ali, né? Traz a Absorvendo família todo o inteira pra fazer meu terapia. medo, né? E aí o mais engraçado disso tudo foi ele pegar o telefone, ligou pro Ivan e foi dizer ao Ivan que eu tinha batido com o carro, né? Aí o Ivan está em pleno elevador do trabalho, com o telefone no viva voz. Até hoje a gente brinca com isso. Aí Pedro me chama de Ná, né? Aí ele faz: papai, a Ná bateu com o carro na árvore. Ela estava dando ré e bateu. Eu fiz assim, meu Deus do céu, todo mundo no elevador ouvindo aquilo. Eu fiz, pronto. Ainda bem que as pessoas não me conhecem, né? Fiquei vermelha só de pensar, né? Moral da história, né? Virou brincadeira, virou piada. E aí o que aconteceu? O que foi que aconteceu? O quê? Parou de vez. Parei de vez de novo, né? A vida vai. A vida vem. E eu fiz assim. O Pedro tinha quantos anos? Foi logo quando a gente chegou aqui, com 5 para 6, né? Aí o que aconteceu? Eu me mudei, eu saí. E assim, né? Mais uma vez, eu não trabalhava, a escola de Pedro era na esquina de onde eu morava, então eu ia a pé. Não tinha necessidade. Era uma estratégia, era tudo Tudo estratégia. estratégia, né? E quando eu precisava sair, Uber. De boa, suave. Não tinha necessidade. Ia de Uber, me programava, e até porque eu nunca fui de sair muito, não conhecia nada. Aí veio a pandemia. 2 anos em casa parado, né? Pra que sair? Pra que dirigir? Tava em casa. Super confortável, né? Lugar quentinho, né? Bastante, do jeito que você queria. E aí eu me mudei, né? A gente se mudou, tem praticamente 1 ano que a gente se mudou, e nesse processo, aí Você foi convidada a ficar de cara com o seu problema, com a sua procrastinação, assim? É. A vida sempre traz os medos na cara da gente, na linha. E né? foi aí. É uma. Como é que chama? Aquela esteira. É uma esteira, traz. Você vai jogando pra frente, a esteira vai trazendo. Ela traz pra você. pessoas também? Pessoas. Sabe aquela que você não perdoa, aquela que você não acontecendo. gosta? Aí, Traz. do nada, Exato, Aparece. a pessoa aparece. Se não for ela, é alguém que lembra alguma coisa, né? É. E aí, nesse momento, eu estava com o pé machucado, porque eu tive uma torção bem forte no meu pé. E aí, eu estava naquela. Pedro voltou para a escola no presencial, 800 metros, super perto. Dava para ir andando e voltar andando. Só que o pé não ajudava. Eu estava com uma torção de ruptura quase total no pé. Como é que eu vou ficar andando? Eu ainda tentei, confesso. Nas primeiros 3 dias eu ia, descia a ladeira, subia a ladeira, estava lá, passava o resto da tarde morta. Eu fiz assim, não dá. E no pé não ia sarar nunca também, né? Nunca, porque... né, Dia de repouso, né? Descanso. moral da história, eu comecei a ir de Uber. Gente, olha o ridículo 800 isso. metros. 800 metros. Aí eu comecei descendo a pé e pegava o Uber para subir, porque meio-dia, um sol de Rio Preto, que não dá, né? Criança arrastando mala. Começou a ter o problema. Tá muito Joseph Klimber isso, né? Veio um novo problema. O Uber começou a ter atrasos e cancelamentos por causa do aumento da gasolina. Lembra Aham. disso? O Uber salvou muitas vidas aí na época da pandemia, mas agora... E aí o que aconteceu? Eu não conseguia Uber para voltar para casa. Eu não conseguia Uber para ir buscar a criança na escola. E o marido assim, Laine. E o carro na garagem, Laine? Não, o carro não estava na garagem porque o Ivan ia trabalhar de carro, então e o carro ficava lá no estacionamento. Laine, o carro tá parado. E aquilo começou a me incomodar. Tipo assim, Incômodo Como nível, assim? nível 7, Parado 8. e eu aqui marcando. que quando... Não, mas o que mais doeu foi quando eu peguei a fatura do cartão, era só assim, Uber, eu fiz, não, chega, para, ali, para.